Viagens sem nomes, um relato de um casal em aventura pela Ásia. Por João Miranda e Ana Monteiro. Ora, muito bom dia, esta é mais uma edição do Viagens sem nomes e estamos aqui para contar-vos todas as nossas novidades. Sim, e não são poucas, por isso preparem-se para viajar connosco. Nós já estamos em Goa, ainda na Índia, mas começámos a semana em Jaisalmer, já vos falámos dessa cidade, é a Golden City, falámos na semana passada, e viemos de lá um bocadinho queixosos. Não pela cidade, que nós achámos lindíssima, mas pelo nosso workaway que nos deixou um pouco desiludidos. Sim, foi o único workaway que fizemos na Índia e foi um bocadinho estranho. Como vos dissemos na semana passada, a coisa até estava a correr bem, foram simpáticos connosco, levaram-nos ao Festival do Deserto, tudo muito tranquilo. Pois, mas isto começou a mudar depois de alguns dias. Até a boleia para esse festival que a Ana vos está a falar, nos cobraram para o festival no deserto. Logo no início nós estranhámos a forte insistência. No início, quando fomos, no início da nossa hospedagem, do nosso workaway, nós estranhámos a forte insistência para fazer um safari no deserto, como já vos contámos a semana passada. Mas nós aceitámos fazer porque queríamos muito passar por esta experiência, isto principalmente de dormir no deserto. Assim que nós aceitámos e pagámos a quantia para ir ao deserto, a atitude mudou e sentimos que mais isso quando precisávamos mesmo de ajuda. Neste caso foi para comprar os bilhetes para Goa e não tivemos resposta por parte de quem nos estava a hospedar. A comida começou cada vez a ser menos e começámos a ir comer fora, porque de outra forma passávamos fome. Até os banhos de água quente, ou um banho de água quente, nos foi recusado com a desculpa que nós sujávamos a casa de banho. E nós sabemos perfeitamente que estamos numa coisa gratuitamente, nós sabemos que se sujamos, limpamos e não temos problemas em fazê-lo. Exatamente, e nós queremos deixar claro que dormir na cave e tomar banho de água fria não é um problema para nós, ainda por cima agora começa a fazer muito calor e eles sabem bastante bem. O problema é sermos vistos como um negócio. Começamos a perceber-nos que o que pretendiam connosco era que fôssemos com eles fazer então o safari e fazer depois uma review no TripAdvisor para o dito safari, para o dito safari e para a guest house também onde estávamos hospedados. Sim, essa insistência da review andava-me mesmo a chatear. Desde o início que nos diziam a toda a hora para fazer uma crítica no TripAdvisor de todas as empresas que eles tinham, como a Ana disse, ou seja, a Guest House, o Safari Camel e um restaurante. Isto na minha cabeça sinceramente não faz muito sentido fazer reviews antes sequer de conhecer as coisas. E foi nesse ponto que eu também fui insistindo. Olha, está lá descansadinho, que eu no fim faço o meu parecer no TripAdvisor, mas se calhar é melhor primeiro conhecer as coisas. No final, como prometido, eu lá fiz a crítica, ou fizemos, neste caso até foi a Ana a fazer, porque foi na conta da Ana do TripAdvisor, e esse foi outro problema. Ainda me queriam obrigar a criar uma conta para eu fazer ainda outra review. Só me diziam assim: My friend, it's very important for us to make the review. E praticamente a nossa função era então esta, escrever a review e pagar o safari no deserto. De resto, ajudamos a limpar o terraço e pediram-nos para tirar fotografias nos quartos, o que não chegamos a fazer porque não surgiu oportunidade. Esta limpeza no terraço que a Ana está a falar também foi uma experiência muito curiosa, pelo menos para mim, eu achei muito engraçada. Eu até me posso habituar a muita coisa, à comida, aos costumes, às pessoas, etc. Mas há uma coisa que eu nunca me havia de habituar, é às vassouras desta terra. São pequeninas e não dão jeito nenhum. E as fregonas nem se fala, porque ainda é mais difícil de nos habituarmos, porque elas simplesmente não existem. Exatamente, e suja mais do que o que limpa. No fim disto tudo, sempre fomos fazer o safari no deserto, e ainda bem, porque nós gostamos mesmo muito. Começamos então de Jeep, onde andamos mais ou menos 1 hora, e passamos numa aldeia que estava abandonada no meio do deserto, que segundo o guia estava sem ninguém há 600 anos. Passamos também num lago que não tinha interesse nenhum, que pelos vistos se enche na época das monções e dá para saciar então a sede dos moradores das aldeias circundantes durante todo o resto do ano.
Quando surgiu a pergunta se a água era boa para beber, já que os moradores iam lá buscá-la, a resposta foi sim, para os moradores até é, mas para os turistas não, porque os animais fazem xixi lá dentro. Depois largamos o jeep e saltamos para cima dos camelos. Estivemos numa marcha lenta com os camelos durante umas 2 horas. E posso-vos dizer, para quem nunca experimentou, que não é a situação mais confortável do mundo. Pois não, e eu nem sentia o rabo já. E quando olhava para a Ana, estava ela a tentar arranjar a maneira de se posicionar de uma forma mais confortável, mas não era fácil. Durante essa jornada de camelo fomos vendo então manadas de vacas, vimos alguns camelos também livres e fomos vendo muitos catos e também algumas árvores. Não era um deserto como o que estamos habituados a ver nos filmes, com as dunas intermináveis e areia que nunca mais acaba. O João até dizia que aquilo nem parecia um deserto, parecia uma selva. E parecia, exceto a parte que ficámos a dormir. Aqui era mesmo o deserto que estamos habituados a ver na televisão. Ora, foi aqui que parámos para ver o pôr-do-sol. Mais uma vez foi magistral. Agora nem tanto pelo pôr-do-sol, acho eu, porque estava até meio encoberto, mas pela luz que estava no deserto a essa hora. Estava mesmo espetacular. Nós até fizemos um vídeo nessa altura. Podem passar na nossa página do Facebook se ainda não o viram. E então vimos o pôr do sol a beber chai, depois já à noite fizeram-nos o jantar ao lume da fogueira. Estava mesmo muito, muito bom e fartámos-nos de comer. Depois disso, estivemos a brincar um bocadinho com a minha máquina fotográfica, a tentar fazer umas experiências com o escuro do deserto e finalmente fomos-nos deitar. Aqui sim, ficamos totalmente encantados. Tínhamos um colchão em cima da areia, com lençóis branquinhos e bem cheirosos à nossa espera. Por cima de nós, o céu mais estrelado que eu já vi na minha vida. Ficamos a contemplá-lo durante muito tempo antes de adormecer. Era realmente uma vista incrível, que, aliada a um silêncio bem profundo, dava uma verdadeira sensação de tranquilidade. A única coisa que se ouvia às vezes eram os chocalhos dos camelos, que andavam soltos durante a noite. Isto fez-nos sentir bem, saber que eles tinham esse momento de alguma liberdade. De manhã, os guias seguem o som e vão buscá-los onde eles estiverem. Alguns vão mesmo muito longe do acampamento. Durante a noite nós estávamos com algum receio do frio, mas ao contrário do que estávamos à espera, até tivemos calor, porque estávamos com 2 cobertores muito, muito quentes. Não havia necessidade para tanto. E houve uma altura que eu acordei completamente todo suado, despi-me e pronto, e fiquei só de boxers no meio do deserto. Quando acordamos, vimos o nascer do sol, seguido de um grande pequeno almoço com muita fruta, tostas, papas de aveia e chai. Já bem fortalecidos, metemos-nos outra vez a caminho, com a ajuda dos nossos amigos camelos, que desta vez até iam algumas vezes a correr, o que ainda era mais desconfortável para nós. Isto porque eles não sabem correr e o João até apanhou um pequeno susto quando o camelo que o levava tropeçou. Quando chegámos a Jaisalmer, outra vez tivemos o resto do dia a fazer tempo até a hora do autocarro. Estava na hora de ir para Goa. E não foi fácil comprar os bilhetes para Goa. Primeiro tentamos os comboios, mas era ver então a nossa boca boquiaberta quando o senhor nos diz que não há bilhetes até dia 30 de março. Sem comboios, tentamos os autocarros, já que o avião estava fora das opções. No entanto, também não havia uma estação de autocarros com bilheteira e depois de tentarmos comprar online sem sucesso, tivemos mesmo de nos dirigir a uma agência de viagens física. Na agência de viagens, que nos cobrou apenas uma pequenina taxa de serviço, compramos então os bilhetes de Jaisalmer para Ahmedabad, com duração de 11 horas, e depois então de Ahmedabad para Goa, a durar 26 horas. Portanto, fazendo as contas, ao todo 40 horas de viagem. Mas por incrível que pareça, até nem custou assim tanto, e acho que se tivéssemos ido de comboio teria sido mais custoso. Estes autocarros têm camas, e camas bem grandes, de casal. Tínhamos muito espaço para nos mantermos confortáveis e os autocarros estavam equipados com eletricidade, o que dava para ir carregando, por exemplo, o computador ou o tablet, ou seja o que for. Isto dava para ir ver um filmezito de vez em quando. Outros passatempos que nós íamos fazer era, não sei, jogar às cartas, ler livros, etc. Nunca tivemos um tempo morto. O único senão do autocarro são as estradas,
da Índia e os loucos que lá circulam, mas isto pronto, a gente já se vai habituando. Também pode ser mau um autocarro sem ar-condicionado. O primeiro que apanhámos não tinha e fazia muito calor na nossa cabine. De resto, é muito mais tranquilo que um comboio, onde há pessoas sempre a passar no comboio, de um lado para o outro. Nestes autocarros temos cortinas e tudo, o que dá alguma privacidade. O que às vezes é preciso, porque esta privacidade é preciosa. Porquê? Porque os indianos não têm vergonha nenhuma de ficar a olhar esprecados para ti durante o tempo que for preciso. Outra grande vantagem do serviço de autocarro em relação aos comboios é que não costuma atrasar, enquanto os comboios têm atrasos de longas horas e têm muitos, até mesmo cancelamentos. É verdade. E pronto, chegamos então a Panjim, que é uma das zonas de Goa, à hora de almoço. E vínhamos já habituados ao ar-condicionado do nosso autocarro. Chegando cá fora, estava então um calor daqueles que é mesmo de fugir. Andamos com as malas à procura de um sítio com internet, mas não encontramos. Encontramos um bom sítio para almoço e vimos que o hostel para onde queríamos ir estava perto. Temos sentido que as coisas no geral são um bocado mais caras aqui em Goa, às vezes saltam mesmo para o dobro. Este hostel em que ficamos alojados foi então o primeiro exemplo disso. Apesar do preço, tinha condições muito boas, com ar condicionado e pequeno almoço incluído. Quando nos mudamos para Anjuna, outra zona de Goa, decidimos ir para um hostel mais barato, mas que mesmo assim ficava caro em relação ao resto da Índia. Aí o conforto tornou-se em desconforto, levando-nos mesmo a ficar apenas uma noite. Noite esta que quase nem dormimos. Ao nosso lado esteve sempre um grupo de rapazes, eles deviam ser para aí uns 4, a falar durante quase a noite inteira. E mesmo com os nossos eles borrifavam-se completamente para nós e continuavam na conversa. Quando finalmente se calaram, 2 horas depois, aparece lá um rapaz que devia vir meio com os copos, que assim que se deita começa a ressonar, que parecia que estava um helicóptero lá dentro do quarto. Foi uma noite para esquecer. Aos primeiros raios de sol dissemos que não valia a pena insistir em dormir, levantámos para ir tomar o pequeno almoço. E foi aqui que tomámos a grande decisão dos últimos dias. Ficar por Anjuna ou ir mais à descoberta de Goa. Nós decidimos ficar. E decidimos muito bem, começamos a meter os prós e os contras na balança e chegamos à conclusão que precisamos de estar tranquilos durante uns tempos e não a saltar de um lado para o outro, como temos feito desde que chegamos à Índia. Ir para outro sítio implicava preocupações com transporte, longos transportes, e nós não estávamos nesse mood. E como nós nos temos portado bem e ainda por cima ganhamos umas coroas a mais com a história de Bollywood, decidimos então ir para um hostel assim mais carote, mas com outro tipo de conforto. Temos um quarto só para nós e isso é algo que já não tínhamos há quase um mês. Além disso, este hostel tem um excelente pequeno almoço e está pertíssimo da praia. E que bem que tem sabido estes dias de praia. Mas também ou é isso, ou estás na praia, ou então debaixo de uma ventoinha daquelas que se mete no teto, que aqui há em todo lado, porque o calor aperta e não é pouco. Tem feito uma média de 35 graus de máxima, mais ou menos, e 25 graus de mínima. À noite, além de estar este calor, quem aperta são os mosquitos que nos querem comer completamente vivos. E nesta praia de Anjuna nota-se algum turismo. Aliás, nota-se 2 tipos de turismo. Por um lado, de jovens indianos que tornam Goa no seu destino de férias, assim como muitos portugueses também vão para o Algarve. E vê-se também muita gente estrangeira com um estilo alternativo. Goa foi onde nasceu o estilo de música eletrónica trance, associado muito ao movimento hippie ou neo-hippie. Foi um destino muito pretendido na década de 70 por parte dos integrantes desta cultura. E continua a ser nos dias de hoje. As praias que temos conhecido aqui nas redondezas são paradisíacas. De um lado o mar, do outro palmeiras, muito bonitas. Estão cheias de bares e restaurantes. Alguns com umas estruturas de bambu, com vários andares e colchões, calções espalhados, que combina muito bem com a praia. Outros nem tanto, não combinam assim tão bem. As praias já começam a ter menos gente nesta altura, pelo menos parece-me,
porque a época alta está a acabar. Não tarda, estão aí as monções. Mais uma coisa que nos fez impressão logo no primeiro dia foi não haver pessoas na areia, com toalhas e guarda-sóis, etc., como nós estamos habituados a ver no nosso país. Isto porque está toda a gente nas preguiçadeiras dos bares. Nós até pensámos que era proibido estendermos na areia, mas depois percebemos que não, que as pessoas estão lá porque realmente querem. Sim, e também pensávamos que se teria de pagar para estar nessas espreguiçadeiras, mas também apenas temos de consumir. E a nossa vida tem sido então isto, tardes de praia e cerveja ao pôr do sol. Este pôr do sol que vem muito cedo, por volta das 6h30 da tarde. E isto para nós é um bocadinho estranho porque estamos habituados a que quando há dias de calor os dias são muito longos e podemos ficar na praia até às 8, 9 da noite. E esta hora do pôr do sol é perfeita também para dar uns mergulhos. A água está quentíssima e sabe muito bem. Não sabe tão bem, é quando está aquele calor infernal e nós precisamos da água fresquinha a sério para dar um mergulho, para refrescar. Vamos dar um mergulho para se refrescar e parece que vamos dar um mergulho numa sopa. Não sabe assim tão bem. E quem gosta muito de mergulhos e brincar no mar são os indianos, que andam todos vestidos dentro d'água. Portanto, nós estamos a acabar o nosso tempo aqui na RCG. Na próxima edição já estaremos noutro país. Estamos a caminho da Tailândia. E para ir acompanhando o nosso trajeto, faça um gosto na nossa página do Facebook, em facebook.com/viagens sem nomes. Convém também relembrar aos ouvintes da Rádio Clube Agrândola que podem ouvir novamente esta edição em podcast em www.rcg.pt. Queria fazer também um pedido de desculpas se houve algum ruído de fora. Nós estamos a gravar isto no hotel, acho que nós não estamos em estúdio, já sabem. Está muita gente lá fora, sempre a passar de um lado para o outro. Peço desculpa por algum ruído de fundo. Muito obrigado pela atenção, Ana. Até Voltamos para a semana. semana. Tchau, tchau.